pessoal, tudo bem? Estamos aqui para resolvermos mais algumas questões, né? Na aula sequencial, a aula 2, sobre Química Geral, discutindo a temática processo de separação de misturas. Então vamos lá. A questão 3 é assim, ó. Membranas porosas vêm sendo usadas na remoção de enzimas que causam a degradação da água de coco. As seletividades das mesmas são determinadas a partir da relação entre o tamanho e a forma dos solutos a serem fracionados e a distribuição de tamanho dos poros existentes nas superfícies dessas membranas. O processo de separação citado no texto se refere a, pessoal, no texto, na segunda linha, tem assim, ó, as seletividades das mesmas são determinadas a partir da relação entre o tamanho, vou sublinhar a palavrinha tamanho, e a forma dos solutos a serem fracionados e a distribuição de tamanho dos poros existentes nas superfícies dessas membranas. Pessoal, seguinte, todo material que apresenta poros, ele pode ser classificado como sendo material microporoso, mesoporoso ou macroporoso. Depende que do tamanho, do diâmetro do poro presente naquele dado material. Então, a gente percebe que a centrifugação, opção A, era um processo que é utilizado para separar componentes em mistura heterogênea, formado por sólido e líquido, mas utilizando uma máquina chamada de centrífuga. Já a opção B, a decantação, ela pode ser usada para separar um líquido de um sólido ou simplesmente dois líquidos, desde que sejam líquidos imissíveis. Professor, o que quer dizer líquidos imissíveis? Líquidos que se misturam, mas não se dissolvem entre si. Exemplo, água e óleo. Então, nesse caso, não envolve material micro, nem meso, nem macroporoso, ok? Agora, quando você percebe a letra C, olha a letra C, filtração. Aí nos lembra logo o que? A preparação do nosso café. Então, quando você coloca o pó do café dentro do papel de filtro e joga água, o que acontece? Os poros do filtro do café permitem a passagem de água, retendo a parte sólida. Na verdade é isso. A filtração nada mais é do que um processo para separar componentes de mistura heterogênea, formada por um sólido e um líquido, onde ele deixa passar, permite a passagem da substância líquida, pois tem um diâmetro de poro menor do que o do presente em sua composição, e retém as partículas com diâmetro de poro igual ou superior às das suas. Ok? Então, nesse caso, a letra C, pessoal, entra como sendo a opção correta. Filtração. Ok? Então, vamos lá. Próxima questão. Leia o diálogo abaixo. Cadê o objeto que eu comprei para fazer uma filtração a vácuo no laboratório da escola? Ele é de vidro e possui uma saída lateral próxima à abertura. Eita, e agora? Foi nele que coloquei as flores. De acordo com as informações contidas no texto, a vidraria em questão se trata de um. Pessoal, temos aqui algumas opções. Ó. Letra A, Becker. Letra B, Erlenmeyer. Letra C, funil de separação. Letra D, Kitasato. E, Cadinho. Pessoal, olha só. Aqui você percebe que é uma vidraria que é utilizada aonde? Em um processo de separação de misturas, conhecido como filtração a vácuo, que é um tipo específico de filtração. E qual a diferença desse tipo de filtração para esse tipo de filtração presente na questão anterior? Na questão 3, a presença de uma máquina. E essa máquina recebe o nome de bomba a vácuo, ok? Então, professor, qual dessas vidrarias eu teria que utilizar para poder realizar a filtração a vácuo? Becker seria correto? Não, pessoal. A única função do Becker é armazenar substâncias ou produzir soluções, ok? Erlenmeyer também não, pessoal. Erlenmeyer tem a função de armazenar substâncias, né? E é uma vidraria que não tem muita semelhança com Becker. Ela já é uma vidraria um pouco mais cilíndrica na base e um pouco mais estreita em cima, né? Letra C, funil de separação? Não. Funil de separação, pessoal, ou também conhecido como funil de decantação ou funil de bromo,
é um tipo de funil que é utilizado no processo da decantação. Lembrando que a decantação tem dois tipos: a decantação para separar um sólido de um líquido e a decantação para separar dois líquidos immiscíveis entre si, que não se dissolvem, como a gente falou na questão anterior. E é nesse processo, decantação para separar dois líquidos immiscíveis entre si, é que se utiliza o funil de separação, ok? O cadinho que a opção é nada mais é do que um material de porcelana, onde se coloca geralmente misturas para que o solvente seja evaporado. Porque como material, pessoal, ele é de porcelana, ele resiste a elevadas temperaturas. Agora, quando você percebe o Kitasato aqui na letra D, ó, olha a opção B, D de dado. O Kitasato, pessoal, é uma vidraria que é semelhante ao Erlenmeyer, bem semelhante mesmo. Qual a diferença? Tem uma saída lateral, né? Professor, mas eu não estou muito lembrado dessa vidraria que eu utilizei no laboratório, não. Então vamos lembrar agora, pessoal. Olha, aqui temos um Kitasato, certo? Ele tem uma abertura central aqui em cima, tem uma saída lateral. Nessa saída lateral, faço o que? Eu acoplo a mangueira. Olha a mangueirinha aqui, ó. Acoplo aqui, uma extremidade da mangueira acoplo nessa saída lateral e a outra extremidade eu acoplo a uma bomba, chamada bomba de vácuo, né? Aqui em cima, na parte central, aqui no orifício central do meu Kitasato, eu coloco um funil, pessoal. Professor, mas esse funil é chamado funil de separação? Não, é chamado funil de Buchner, certo? É um funil, é um material também de porcelana, com alguns porozinhos aqui, ó, que nesses poros aqui em cima vocês colocam um papel de filtro. Então, põe o papel de filtro aqui dentro e encaixo ele no orifício central do meu Kitasato. E agora, pego a minha mistura, formada por um soluto solvente, jogo aqui em cima, né? Ela entra em contato com o papel de filtro dentro do funil de Buchner e liga a minha bomba a vácuo. Então, a bomba começa a puxar o ar que está aqui dentro, ele vai puxando o solvente rapidamente da minha mistura. O solvente vai cair dentro do meu Kitasato e vai ficar somente a parte sólida, ou seja, o soluto retido no meu papel de filtro, ok? Por isso que é chamado filtração a vácuo. Então, a filtração a vácuo nada mais é do que uma filtração, porém rápida, uma filtração acelerada. Então, qual seria a opção correta para essa questão 4? Letra D, pessoal. Kitasato. Ok? Agora, uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de misturas, podemos citar misturas homogêneas, heterogêneas, misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Pessoal, aqui eu tenho um gráfico que representa a mistura eutética e logo abaixo eu tenho um gráfico que representa a mistura azeotrópica. Mas qual a diferença dessa aqui para essa aqui? Pessoal, a mistura eutética é aquela que se comporta como substância pura apenas durante a fusão. E a mistura azeotrópica é aquela que se comporta como substância pura apenas durante a ebulição. Então ficou fácil a gente perceber. Uma se comporta como substância pura na fusão e a outra se comporta como substância pura na ebulição. Agora, a gente deve saber qual o comportamento de uma substância pura na fusão e na ebulição. Olhemos aqui para esse gráfico, pessoal. Esse gráfico representa o comportamento de uma substância pura perante o aquecimento, né? Ó, pode observar, ó, eixo Y marca a temperatura, X marca o tempo. Então, de menos 20 a 0, aqui a letra A representa estado físico sólido, estado físico sólido. Letra B representa o processo da fusão. Letra C representa o estado físico líquido. E a letra D, pessoal, representa o processo da vaporização, ou também mais utilizado o termo ebulição. Já a letra E representa o estado de gás,
ou estado simplesmente gasoso, ok? Então perceba que durante a fusão, ó, a substância pura, ela, a menos 20 graus, ela está sólida. Menos 19, menos 18, menos 17, ela continua sólida. Mas quando chega a 0 graus, começa o estado de fusão. Então a fusão começa a 0 graus, começa aqui, ó, e quando acaba a fusão também se encontra a mesma temperatura. A mesma coisa acontece com o processo de vaporização ou ebulição. Ó. Ela começa a 100 graus e termina à mesma temperatura. Então, como a substância apresenta esse comportamento, que durante a fusão, durante a ebulição, a temperatura permanece constante, então a gente diz que ela se comporta como substância pura. Então, a substância pura, aquela que tem propriedades definidas, ela tem ponto de fusão, ponto de ebulição constante, ok? Então, quando eu falo que a mistura é altética, aquela que se comporta como substância pura na fusão, é porque ela tem o quê? Um ponto de fusão constante. Tem um ponto de fusão constante, ok? E a mistura azeotrópica se comporta como substância pura na ebulição, ou seja, ela durante a ebulição apresenta uma temperatura constante. Que nesse gráfico aqui embaixo, vocês podem observar que a ebulição começa a 150 graus aqui e conclui também a ebulição na mesma temperatura, ok? Então essa diferença entre mistura altética e mistura azeotrópica. E professor, eu me recordei da mistura homogênea e heterogênea. Ela se comporta como substância pura e algumas mudanças de estado? Não. Todos os patamares de uma mistura, todos os patamares que representam em um gráfico a mistura homogênea e heterogênea são patamares crescentes. Não tem nenhum patamar constante, ok? Última questão. Abaixo está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. Aqui temos a mistura inicial, pessoal. Azeite, água e açúcar. Fiz um processo de separação inicial, chamei de processo 1. Separei o azeite da água e açúcar. Fiz novamente um outro processo, chamei de processo 2. Separei a água do açúcar. Examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo respectivamente. Pessoal, o processo 1, ele separou o quê? Ele separou uma substância líquida de uma outra substância líquida. Porém, aqui são dois líquidos com densidades diferentes e são dois líquidos immiscíveis entre si, ou seja, se misturam, mas não se dissolvem, equivalente a água e óleo. Então, como o azeite é menos denso que essa solução, formada por água e açúcar, o azeite vai ficar em cima, já a água e açúcar ficaria em baixo. Então, aqui eu posso usar uma decantação. Lembrando que tem dois tipos de decantação. Uma é utilizada para separar um sólido de um líquido, outra é utilizada para separar dois líquidos, mas desde que sejam immiscíveis entre si, que é o que acontece nesse processo 1. Ok? Então, aqui entra como sendo a decantação. Já o processo 2, eu vou separar a água do açúcar. Aí aqui é mistura homogênea. Então, mistura homogênea entre um sólido e um líquido. Substâncias com ponto de ebulição distantes. Qual processo posso utilizar? Uma destilação. Para ser mais específico, posso utilizar uma destilação simples. Ok? Então, a opção que melhor se enquadra seria a letra C. Nós temos aqui a decantação e a destilação. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.